Sou Rodrigo Porfírio e nesse vídeo vou ensinar como modelar uma broca de 16 mm no Inventor 2014. Nessa broca vou ensinar inclusive a fazer o ângulo de corte aqui dela, que é uma parte um pouco mais complicada. Vou mostrar aqui também a fazer a saída, né, do cavaco e o corte da ferramenta aqui da broca. Então, esse é o objeto dessa aula de hoje. É um pouco extenso de fazer, ele começa com... tem bastante itens aqui para a gente trabalhar. Nosso objeto começa dessa forma, com um cilindro simples. Depois com o primeiro corte da saída de cavaco. Aqui é o fundo também. A ponta da broca. O corte, a fiação da broca aqui na lateral. Depois a saída dela aqui atrás, ela termina reto, então depois é feita a saída dela ali. Na sequência, toda essa parte é copiada, então feito para o outro lado. São feitas duas, que ficam prontas duas hélices. Depois é feito aqui o corte, o ângulo de corte da broca é feito aqui na parte de baixo. Escondê-la novamente. E por último é feito uma cópia aqui para o outro lado. E finalizando a parte mais fácil, que é criar o chanfro aqui no ponto final. Então vamos iniciar um novo projeto. Aqui na guia Get Started, clicando em New. Aqui ao lado, nesse menu aqui, eu seleciono essa árvore, eu seleciono a pasta Metric, onde ele vai me dar os templates, todos em milímetros. Ok? Então a gente vai fazer, eu vou fazer um objeto em 3D, então vou trabalhar com extensão IPT, que é um ambiente de modelagem. Então clicar no Standard Millimeter PT, clicar em Create. É aberto o ambiente de trabalho. Primeira coisa é criar um sketch. Selecionando o plano de origem, vou selecionar o plano frontal. Vou fazer um círculo, pegando aqui no ponto central. Ele tem que ser pego aqui no ponto central, vai facilitar muito o trabalho. Vou colocar já o diâmetro, 16 mm, pressionar Enter. Finalizar o comando, pressionando o ESC ou o botão direito e clicando em OK. Aqui eu vejo que o meu objeto está totalmente travado. Então agora eu finalizo o sketch. Sketch finalizado, vamos trabalhar com as características agora, ou features. Vamos clicar aqui no comando Extrude. Coisa bacana aqui nessa versão do Inventor é que eu posso pegar a seta e puxar para ver mais ou menos o tamanho que eu preciso. Vou colocar aqui um tamanho de 200 mm. Confirmar aqui, clicando em OK. Eu não estou vendo a aresta do objeto, então eu venho na guia View. Aqui no painel Appearance eu troco o Visual Style para Shade with Edges. Então é sombreado com arestas.
Então agora eu vejo as arestas do meu objeto. Eu vou colocar a vista principal aqui clicando neste cantinho sobre o ViewCube, clicando com o botão direito sobre ele agora e clicando nessa opção aqui para tornar a vista ativa como a principal e ajustar a tela. Então a qualquer momento que eu quiser, que eu precisar, eu venho aqui, clico nessa casinha ou aperto a tecla F6 do teclado, que ele vai voltar sempre para essa vista, ajustando todo o objeto à tela. Agora eu vou girar aqui para o outro lado e vou criar um workplane mais ou menos nesse ponto aqui, da seguinte forma: vou clicar aqui em workplane, vou segurar e arrastar, trago para cá, colocar a medida de 65 milímetros. Ele ficou positivo, foi para o outro lado. Eu dou 2 cliques sobre ele, vou colocar aqui menos 65. Ok, está na posição em que eu preciso. Agora também preciso criar um Work Axis aqui no meio. Então eu vou clicar aqui no botão Axis, vou selecionar esse workplane, vou abrir aqui a pasta origem no browser e vou selecionar o plano, este plano aqui, o plano YZ. O Work Axis é inserido no meu desenho. Agora eu vou criar mais um workplane inclinado a 30 graus. Vou criar o workplane sobre esse eixo, inclinado 30 graus em relação a este plano. E este plano agora vai ser o meu plano de sketch para fazer a hélice. Então eu vou pegar aqui o workplane, vou clicar no eixo e agora eu clico no workplane. Aqui mostra um ângulo de 90 graus, eu vou colocar o valor 30. Está na posição correta, eu preciso que ele fique inclinado nessa direção. Vou girar aqui um pouco. Essa é a direção correta. Se não, é só colocar um sinalzinho de menos aqui. Vamos confirmar. Segurando a tecla Shift e o scroll do mouse eu consigo fazer esse giro, né? Utilizar o Orbit, ou ainda segurando a tecla F4 do teclado e o botão esquerdo do mouse eu tenho aqui também como girar. Vou criar um sketch neste workplane aqui, que foi feito inclinado. O Inventor acertou a vista para mim, mas eu não quero trabalhar desse jeito. Eu vou girar aqui, posicionar mais ou menos na direção que eu preciso. Vou clicar aqui no botão Look At e vou selecionar esse workplane. Perfeito. Vou utilizar agora um comando que é para arrancar essa parte da frente, que é o Slice Graphics. Pode ser acionado utilizando o botão direito e selecionando aqui. E ele mostra também o atalho de teclado, que é a tecla F7. Então o Slice Graphics, ele arranca a parte da frente para mim, em frente ao plano de sketch. Agora eu vou tirar a visibilidade de todos esses planos e desses eixos. O eixo por enquanto permanece aqui, porque eu preciso projetá-lo ao meu projeto. Então vou selecionar aqui Project Geometry e vou clicar no plano. Ele foi projetado. Agora eu vou procurar o meu Work Axis, eu não consigo selecioná-lo aqui mais. Então eu venho ao browser, vou abrir aqui no Workplane, aqui eu vejo o Work Axis, clico com o botão direito sobre ele e tiro a visibilidade. Eu nunca posso deletar esses itens aqui, Workplanes e Axis, depois que eu já fiz um sketch sobre eles. Agora eu vou projetar as arestas de corte, clicando aqui neste comando. Perfeito, vou selecionar todas essas linhas e vou transformá-las em linhas de construção. Agora eu preciso fazer o comando círculo. Eu posso trazê-lo aqui e clicar sobre aqui a interseção, ou então eu vou aproveitar para demonstrar mais alguns comandos. Já vou colocar o diâmetro dele aqui, preciso de um diâmetro de 11 milímetros. Agora eu vou trabalhar aqui com os travamentos. Aqui em Constraint eu vou pegar esse Constraint coincidente, vou selecionar o ponto central do círculo e vou clicar na linha projetada do eixo. E agora novamente no ponto central do círculo e na elipse.
também posso utilizar esse procedimento aqui. Mas já daria para fazer perfeitamente aqui. Só preciso de um círculo na parte de cima, ele vai dar início, ele é a origem da minha hélice. Vou finalizar o sketch. Colocar aqui na vista principal. Vou trabalhar agora com o comando coil. O coil, ele vem habilitado aqui, o primeiro item, que é o profile, mas aqui, como eu tenho apenas esse círculo, ele está correto, é um desenho já fechado, ele seleciona automaticamente. Então o Inventor já passa para mim aqui a opção de selecionar o eixo de rotação. Então eu não preciso clicar nesse botão, ele está selecionado. Eu já venho direto aqui no eixo Z, que é o eixo que marca o ponto, que marca o centro do meu cilindro. E agora eu tenho que conferir aqui a direção que esse eixo está indo, ó. Então a linha aqui, eu inverto a rotação do eixo dessa posição, está correto, e aqui eu inverto a direção dele, desse lado está correto. Vou marcar a opção para ele fazer um corte. E agora eu vou trabalhar com as medidas, clicando aqui em Coil Size. Então eu vou trabalhar aqui. Aqui eu tenho os itens: passo e voltas, revoluções e altura, passo e altura e uma espiral. Então eu vou trabalhar aqui com passo e altura. Vou colocar um passo aqui em pitch de 75 mm e vou colocar uma altura, um valor qualquer que preencha esse espaço aqui. Então meu objeto tem 200 mm. Se eu colocar aqui 200, vai preencher com sobra. Ok? Se clicar em OK, é feita a hélice, a primeira etapa da hélice, né? Então ela é feita aqui. Ela preciso que essa hélice continue para lá. Então o que eu vou fazer nesse momento? Aqui no browser eu tenho o coil, que é a característica, ou feature, como o Inventor chama. Então aqui, clicando com o botão direito, eu vejo a opção, ó, Edit Sketch e Edit Feature. Feature é o coil e o sketch é aquele círculo que a gente desenhou. Vou clicar aqui nesse sinal de mais para que o sketch apareça. Clico com o botão direito e torno esse sketch visível. O sketch visível, agora eu posso utilizar o comando extrude. Ele já é selecionado, veja o que ele está fazendo, ó, está indo para o lado correto. Aqui eu vou colocar a distância, eu não vou marcar a distância aqui. Eu vou clicar nesse item e selecionar True All, que é para ele ficar passante. Vou marcar aqui a opção Cut, para ele fazer o recorte. Ele está apontando aqui para a direção correta. Se não tiver, é só clicar aqui em inverter a direção. Ok? Vou confirmar clicando aqui em OK. Fez. Esse sketch não preciso mais vê-lo. Tiro aqui a visibilidade dele e fecho aqui o coil. Agora eu preciso fazer a ponta da broca. Não fiz a outra hélice ainda. Vou deixar para fazer no fim. Então, para fazer aqui a ponta da broca, eu preciso criar um sketch. Eu preciso colocar um workplane. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um passo de cada vez aqui, senão vai ficar difícil para explicar. Então o primeiro passo é criar um sketch aqui. Perfeito. Vou traçar uma linha que ligue esses dois pontos aqui, ó. Comando line ainda está ligado, então eu crio uma outra linha. Pode atravessar aqui, ó. Eu vou posicionar meu mouse de forma que apareça ali a restrição de paralelismo. Então ela já vai ficar correta. Caso não apareça, vou fazer torto aqui, propositalmente. Finalizo o comando e vou trabalhar aqui com travamento de paralelismo. Então seleciono uma linha, seleciono a outra. Então as linhas agora são paralelas. Agora eu vou trabalhar com travamento aqui de coincidência, clicando na ponta da linha, na ponta da elipse. Clicar na ponta da linha, clicar na ponta da elipse e clicar no meio dessa linha e no meio da projeção. Essa linha que vai servir para mim.
Vou finalizar esse sketch. Nesse sketch agora eu vou utilizar o comando plane. Vou clicar aqui nessa aresta e na sequência eu clico nessa face. E agora veja o que ele faz para mim. Eu faço um work plane sobre ele, inclinado aqui 90 graus de direção. Por isso esse sketch precisa ser feito, só para poder gerar esse work plane. Criar um sketch sobre esse work plane. Ligar o Slice Graphics, tecla F7, tirar a visibilidade do work plane e vou tirar a visibilidade do sketch 3, que é aquele sketch que serviu para dar origem ao work plane. Agora eu vou marcar aqui a linha de construção e vou fazer o seguinte: vou projetar as arestas de corte, projetei todas, e vou projetar uma geometria pegando aqui o eixo Z. Desmarco aqui a linha de construção. Agora, aqui na parte de cima eu faço um retângulo, dessa forma aqui assim. Vou colocar uma restrição de coincidência aqui no ponto médio da linha e nessa linha do eixo aqui projetado. Então ela vai ficar sempre centralizada aqui. É uma simetria. Isso aqui pode ficar um pouco mais para cá. Essa aresta aqui, essa linha, precisa ser uma linha de construção, senão ela vai me atrapalhar. Então é só selecionar e trocar. Agora eu vou fazer duas linhas aqui, ó, saindo dessa ponta até o centro e saindo do centro até a outra ponta. Uso o comando Dimension, clico em uma linha, clico na outra, posiciono dessa forma, ele coloca uma medida angular, coloco 118 graus e confirmo. Aqui eu só tenho que, não preciso me preocupar com as medidas, eu só preciso que o retângulo esteja passando, tem esse espaço aqui, ok? O importantíssimo para mim aqui é os 118 graus e a coincidência aqui nesse ponto. Finalizo o sketch. E agora eu faço a extrusão. Já está selecionado ali. Então eu vou fazer uma seleção, uma extrusão passante de corte e simétrica. Perfeito. Agora eu vou fazer o corte na lateral aqui da broca. Então eu preciso trabalhar com este work plane, o YZ. Vou clicar aqui para criar um sketch. Vou ligar novamente Slice Graphics, pressionando F7. Vou marcar a opção de corte. Vou projetar as arestas de corte. Agora eu vou marcar a opção Centerline e vou projetar o eixo Z. E desmarco o Centerline. Agora faço um retângulo aqui. Coloco uma medida de 2 mm aqui na lateral, mais 2 mm aqui na altura e 25 centésimos aqui embaixo. O comprimento dele eu vou fazer da seguinte forma: eu vou clicar aqui nesse ponto e neste, vou pegar essa medida, é uma medida de visualização de direção, Drive and Dimension. Então eu não consigo fazer alteração porque é uma linha, são arestas projetadas. Agora eu vou fazer o seguinte: vou clicar nessa linha, vou trazer aqui para cima, clico aqui nessa dimensão dirigida e pressiono Enter. Então ele vai ter sempre o mesmo valor. Com 2 mm de folga, ele fica mais ou menos aqui dentro na hora de fazer o corte. Finalizando o sketch. E agora utilizar o comando Coil da mesma forma que utilizamos anteriormente. Selecionar o eixo, posso selecionar essa linha aqui, marcar aqui para recortar, e o Coil Size eu tenho que conferir se está com pitch de 75 e o rate está mais do que eu preciso aqui, então está ótimo. Cai ok. Ele fez aqui o corte, só que está cortando aqui dentro porque eu não tenho a segunda hélice ainda, né? Isso vai ser consertado já já. Este ponto aqui eu não consigo, agora eu não consigo fazer extrusão como eu fiz desse lado. Aqui ele foi feito a partir de o sketch foi feito em um plano inclinado, por isso que o extrude funcionou perfeitamente. Se eu tentar utilizar o extrude aqui,
Vamos tornar aqui o sketch visível. Vou utilizar para que vocês possam ver. Olha como ele vai fazer a extrusão. Então ele não vai acompanhar a hélice aqui, porque foi feito em um plano perpendicular. Vou cancelar, vou tirar a visibilidade do sketch e vou fechar aqui. Então o que é necessário? Desculpa, a visibilidade do sketch eu poderia ter deixado ativa. Só vou desligar aqui as cotas, que não interessa ver agora. Então, dessa forma como está, eu preciso utilizar o comando coil novamente. Ele pede para selecionar o eixo. Eu não consigo selecionar aqui agora. Então eu vou pegar aqui o eixo Z. Vai funcionar perfeitamente. A direção está errada, vou inverter. Agora tem que marcar como corte. E a quantidade de voltas aqui tá incorreta também. Vamos trabalhar aqui no coil size. Vou trabalhar aqui agora com passo e revolução. Então passo de 75, mantenho revolução, vou colocar aqui meia revolução. Só que ele fez a revolução e ainda continuou, ficou muito aqui. Eu pressionei o Enter. Então vou fazer o seguinte, vou dar um botão direito e vou editar aqui o feature. Vou voltar aqui no coil size. Aqui eu preciso colocar um ângulo de 1 grau. Então ele faz esse recorte terminando alinhado aqui. Ele faz um pouco mais alto. Tirar aqui a visibilidade das linhas. Então ele fica uma saída ali suave. Tirar a visibilidade do sketch. A gente pode ver melhor. Então fica a saída suave aqui. Eu não vejo essa aresta. Bom, a hélice, a característica da hélice está totalmente pronta. Falta agora copiar para o lado oposto. Então vou trabalhar aqui no menu, no painel Pattern. Vou selecionar esse comando aqui, o Circular Pattern, onde ele faz as cópias em torno de um eixo. Então agora eu venho aqui no browser, aqui está habilitado para selecionar features, selecionar as características. Eu venho aqui no browser e faço a seleção. É mais simples. Então você posiciona o mouse e você vê o que você quer. Preciso copiar, clico. Coil 2, vou pegar também, clico. Essa extrusão não, a ponta já está feita para os dois lados. Esse coil eu preciso também. E essa extrusão aqui também, que é a extrusão do final. Então essas características aqui. Agora clica aqui em Rotation Axis, vou selecionar o eixo Z. Ele coloca esse monte de itens verdes aqui, essa pré-visualização aqui, por causa do posicionamento, que eu tenho uma quantidade muito grande aqui de objetos. Tenho 6 objetos. Aqui eu vou colocar 2 objetos, que é o objeto principal e o objeto que vai ser copiado para o lado oposto, 360 graus, para dar uma volta completa. Clique em OK. Então está feito aí as hélices, ok? Fazer o chanfre aqui no final, que é muito simples. Clicando aqui, eu estou vendo que o chanfre está muito grande ali com 2 mm. Colocar um chanfre menor de 1 mm apenas. Está perfeito. E agora eu preciso trabalhar aqui para fazer. Que está ruim essa posição, para fazer a saída da ferramenta aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar aqui com a roda de navegação. Clico em Center e fico segurando. Eu posiciono aqui dessa forma. Então aqui ele coloca o ponto pivô para poder fazer o giro. Seguro no Orbit e aí eu posso girar da forma que eu achar melhor. Então vou posicionar aqui dessa forma. Vou clicar aqui para sair do comando. Vou usar o View Face e vou clicar nessa aresta aqui. Deu errado, apertar o F5, pegar o View Face, clicar na aresta. Aí. Então ele alinhou essa aresta para mim. Por que eu estou alinhando aqui? Para demonstrar que essa ponta ela está mais baixa do que a ponta aqui da saída. Tem que ser o inverso. Essa ponta aqui ela tem que ser mais alta do que essa, porque aqui onde vai o corte da ferramenta e para cá é feita a saída de cavaco.
Então vamos melhorar aqui. Então a gente vai ter que acertar isso aqui. Vou ter que colocar aqui, vai facilitar meu trabalho. Diminuir um pouco o zoom para cima, orbit, assim, dessa forma. Então esse lado de cima aqui é onde vai ficar a fiação da ferramenta. E aqui o corte. Vou colocar um workplane aqui, ó, clicando neste ponto e neste ponto. É criado um workplane alinhado ali com a face. Pegou o alinhamento da face. Agora vou criar um workplane nessa aresta, pegando a referência deste workplane. Tá com 90 graus, tá correto. Vou finalizar aqui o sketch. Vou finalizar o comando. Perfeito. Esse item aqui eu posso tirar, esse workplane eu posso tirar a visibilidade dele. Ok. E agora eu vou criar um sketch nesse plano aqui, desse lado. Vou apertar a tecla F7 para ver como é que vai ficar esse corte. Ok. Aqui eu vou precisar girar um pouco para poder entender como eu vou fazer agora. Perfeito. Então aqui é a saída. Aqui é o corte da ferramenta e para esse lado é a saída. Estou vendo aqui quando essa ponta que aqui é o inverso. Então eu vou trabalhar. A minha ideia é acertar o lado de cá e não este aqui. Então vou voltar aqui F5 para ele voltar a visualizações. Melhor vamos pegar aqui o View Look At e clicar aqui no Sketch. Aí ele acerta a posição. Perfeito. Agora aqui eu vou fazer duas projeções. Vou projetar essa ponta, esse ponto aqui, e vou projetar uma aresta. Esses dois aqui eu seleciono, passo para a linha de construção. Agora eu faço uma linha aqui, uma outra linha um pouco mais baixa, e venho aqui e fecho. Vou colocar a restrição de coincidência aqui no ponto central e nesse eixo aqui, nesse centro. Vou colocar uma cota. Aqui eu preciso de uma distância de 2 mm, então vou colocar uma cota aqui, vou clicar com o botão direito e vou marcar Aligned. Vou colocar 4 mm. Então vou ficar com uma ponta de afiação aqui de 2 mm, ok? Agora clicar na linha projetada e nessa linha aqui colocar um ângulo de 3 graus e nesse aqui um ângulo de 8 graus. Essa ponta aqui soltou, aliás nem juntou, né? Fiz errado. Então eu travo agora com a restrição coincidente. Vou aproximar um pouco aqui, não precisa ficar tão longe. Essa é a posição que eu preciso. Agora dessa forma, sketch finalizado, né? Vou trabalhar com o comando extrude, marcar aqui para cortar simetricamente, passante. Foi feito o corte da ferramenta aqui, o ângulo de corte. Então, olha lá. É isso que a gente precisava. Isso pronto. Vou trabalhar agora aqui com o Circular Pattern. Vou selecionar esse feature que eu fiz e vou selecionar o eixo Z com 2 itens e clicando em OK. Aqui eu vou dar um botão direito, vou clicar em Collapse All para ele fechar recolher toda a árvore. Aqui meu objeto ficou muito bom. Vou trabalhar aqui nas vistas, vamos colocar aqui o Visual Styling como Shader. Agora eu vou selecionar o tipo de material para o objeto. Aqui eu tenho 2 itens, aqui é o material e aqui é a cor do objeto, tá?
Então aqui o material, isso aqui é importante, que vai servir para fazer cálculos, né? Cálculo de força, de torção, de um cálculo geral aí para poder fazer simulações aqui no objeto. Então aqui vamos selecionar um aço de força alta e baixa torção. Agora vamos selecionar aqui como aço polido. E agora eu vou clicar nessas faces internas, segurando o Ctrl para selecionar todas elas. E com o botão direito sobre uma dessas faces selecionadas, eu clico em Properties e seleciono aqui, vou selecionar apenas Steel, que é o aço, e vou dar um OK. Então dá essa diferençazinha aí e fica muito interessante. E fica muito bem feitinha aqui a nossa broca no Autodesk Inventor. Valeu, até a próxima.